aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos a respeito de vetores. Módulo ou norma de um vetor. O módulo ou norma de um vetor U é um número real não negativo que representa o seu comprimento ou intensidade. Ele pode ser definido de duas formas. Módulo de U, que pode ser representado dessa primeira forma, ou da segunda forma, tá? Então é muito importante que você saiba que o módulo ou norma, eles vão representar o comprimento do vetor ou a sua intensidade, tá? Bom, nós vamos aqui primeiro descobrir como é que calcula a norma do vetor no plano, tá? Então, quando eu estou aqui me referindo ao plano, eu vou ter aqui o eixo x e vou ter aqui o eixo y, tá? Então, nós aprendemos nas aulas passadas que um vetor no plano ele é determinado pelas suas componentes, tá? Então, nós temos aqui o vetor U. Ele tem duas componentes, que na verdade está fazendo o valor aqui da componente no eixo x e a segunda o valor no eixo y, tá? Então, esse nosso vetor U, ele é representado como sendo um vetor que tem origem, tá? No ponto 0, 0, e tem a extremidade no ponto A, que é definido por U1 em x e U2 em y. Então, essa seta de vermelho aqui é o meu vetor, na verdade, U, tá? Que ele está indo da origem no ponto O até a extremidade, que é o ponto A, tá? Então, agora eu quero descobrir qual que é o tamanho desse vetor, tá? Eu quero saber quanto que vale o módulo desse vetor. Quando você olha para essa figura agora aqui, que eu estou colorindo de vermelho, destacando, você vai perceber que nós temos aqui um triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, de frente para 90 graus aqui, eu tenho, na verdade, a minha hipotenusa, que é o módulo de U, e aqui eu tenho agora aqui os meus catetos, tá? Essa distânciazinha aqui agora aqui, no eixo x aqui, ela vale, na verdade, a componente 1, que é o U1. Já essa outra componente aqui, ela tem o mesmo valor aqui da componente U2, que é no eixo y. Então, aqui vai valer, na verdade, U2. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte, módulo de U, que é a minha hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Componente 1 ao quadrado, mais a componente 2 ao quadrado. Agora, eu vou simplesmente isolar esse 2 agora aqui, tirando a raiz quadrada, tá? Então, na verdade, eu vou chegar nessa expressão que você está vendo aqui agora, tá? Ela, na verdade, vai me dar o valor do módulo do vetor U quando eu estou no plano. Então, basta você tirar a raiz quadrada, tá? Da soma do quadrado das componentes do vetor. Quando você está no plano, você vai ter duas componentes, uma em x e outra em y. E aí você nunca pode esquecer, tá? Módulo ou norma, nós estamos falando de comprimento, tá? Então você vai trabalhar sempre com um número real, que esse número real vai ser um número não negativo, tá? Generalizando, se eu estiver agora no espaço, tá? No plano, eu tenho duas componentes. No espaço, eu vou ter três, que vai ser a minha componente em x, em y e em z. Então, na verdade, para eu calcular o módulo desse vetor, eu vou simplesmente calcular a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, vai ficar a raiz quadrada de componente em x, o 1 ao quadrado, mais componente em y, o 2 ao quadrado, mais a componente em z, o 3 ao quadrado, tá? Então, muito cuidado aqui, para você diferenciar quando você está no plano e quando você está no espaço. Módulo ou norma de um vetor definido por dois pontos. Bom, nós vamos aprender aqui agora também como é que calcula o módulo e a norma quando você tem um vetor definido por dois pontos, tá?
Então, aqui é o seguinte, ó, os pontos B e C, eles vão definir, por exemplo, o vetor BC, tá? Eu vou supor primeiramente que eu estou no plano. Então, você vai perceber aqui, ó, que eu tenho aqui o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, tá? O ponto B, ele tem coordenada x1, y1, tá? O ponto C, ele tem coordenada x2 e y2. Então, ó, eu tenho aqui o vetor U, que tem origem em B e extremidade em C, tá? Eu quero descobrir como é que eu vou fazer para eu calcular o módulo desse vetor U, tá? E aí você vai perceber novamente, ó, que nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Então, em todo triângulo retângulo, eu vou poder aplicar novamente o teorema de Pitágoras. Então, agora aqui, ó, eu vou chamar esse ponto, por exemplo, aqui de ponto A. Vou definir quanto é que mede a distância de A até C. Essa distância aqui de A até C nada mais é do que o valor de x2 menos x1, tá? Já essa distância aqui, ó, de A até B, nada mais é do que a distância de y1 menos y2, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó, é aplicar o teorema de Pitágoras de novo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, norma de U ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter um cateto aqui, ó, que é x2 menos x1 ao quadrado, mais o outro cateto, que é y1 menos y2 ao quadrado. Vou tirar esse 2 aqui agora, ó, e vou passar ele virando uma raiz quadrada. Então, aqui vai ficar, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais... Perceba que agora, ó, que y1 menos y2 ao quadrado, essa continha vai ficar sempre positiva. Então, na verdade, ó, y1 menos y2, não importa a ordem que eu escrevo isso aqui. Então, aqui eu poderia escrever, ó, y2 menos y1, porque ele vai ficar elevado ao quadrado. Agora eu vou chegar aqui e tirar a raiz quadrada disso tudo, tá? Então, na verdade, ó, essa formulinha que nós acabamos de ver, ela vai nos ajudar a calcular a norma de um vetor U definido por dois pontos. Então, basta você fazer o que aqui, ó? Pegar a componente de x e subtrair, elevar ao quadrado. Pegar a componente em y, subtrair, elevar ao quadrado. Você vai somar essas duas respostas e vai extrair a raiz quadrada. Lembrando que a norma de um vetor é sempre um número real não negativo, tá? Então, aqui, na verdade, nós temos aqui a formulinha, tá? Que nós acabamos de chegar nela aqui, que foi uma formulinha que eu consegui chegar nela através do teorema de Pitágoras, tá? Bom, generalizando, tá? Eu vou pensar agora numa situação que, em vez de eu ter dois pontos no plano, eu vou ter dois pontos no espaço. E aí a diferença agora aqui é que, em vez de ter x e y no espaço, vai ter x, y e z, tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o ponto B, que ele vai ter uma componente em x, em y e z. A mesma coisa para o ponto C. Ele tem componente em x, em y e z. Então, para nós aqui calcularmos a norma desse vetor definido por dois pontos no espaço, eu vou simplesmente extrair a raiz quadrada, tá? E aí agora eu vou pegar cada componente e vou subtrair. Então, vai ficar quem aqui, ó? x2 menos x1, ou seja, as componentes que são correspondentes, x2 menos x1 ao quadrado, mais componente em y, y2 menos y1 ao quadrado, mais a componente em z, z2 menos z1 ao quadrado, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, como é que calcula a norma de um vetor, tanto no plano quanto no espaço. Bom, nós vamos fazer agora aqui, ó, um exemplo, tá? Do que nós acabamos de ver aqui, na verdade, sobre vetor, que é calcular a norma ou módulo de um vetor. Exemplo.
determine o módulo dos vetores. Letra A, U é igual a menos 2 e 5. Perceba aqui que na letra A, ó, eu estou trabalhando, na verdade, no plano, tá? Eu sei que eu estou trabalhando no plano porque o meu vetor, na verdade, aqui, U, ele tem exatamente duas componentes, que é o menos 2 e 5. Então, aqui eu tenho o papel aqui, ó, de x1 e y1, ou se você preferir, u1 e u2. Então, para nós calcularmos aqui, ó, a norma do vetor u, vai ficar raiz quadrada, primeira componente, menos 2 ao quadrado, mais a segunda componente, 5 ao quadrado. Então, daqui eu concluo que a norma de u vai ser exatamente menos 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25. Somando, na verdade, esses dois valores, eu vou obter aqui que 4 mais 25, 29. Então, na verdade, esse aqui é o comprimento do vetor u, tá? Raiz de 29. Na letra B, você vai perceber que agora, ó, que nós já estamos no espaço, tá? Então, o que ele fala aqui na letra B para a gente aqui? Ó? Existe um vetor W que ele é definido de R até S, ou seja, nós temos aqui um ponto R, esse vetor, na verdade, chega até um ponto S. Então, perceba que esse vetor aqui agora, ó, ele é definido por dois pontos, tá? Então, aqui, ó, você tem duas possibilidades, tá? Ó, qual que é a primeira delas? A primeira delas é você realmente determinar quem que é o vetor W. O vetor W não é RS, então é aonde que eu estou chegando em S, menos aonde que eu saí, que é R. Então eu posso escrever isso aqui como sendo OS menos OR. Tá? Eu estou definindo o meu vetor. Então meu vetor W vai ser quem? OS menos 2, 1 e 3, menos OR, 3, menos 2 e 0. Vou chegar agora aqui, ó, e vou determinar quem que é o meu vetor W. OS menos OR, vou subtrair agora as componentes correspondentes. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 1 com menos, menos 2. Menos com menos, mais 1 com 2, 3. E 3 menos 0, essa continha nossa aqui vai dar 3. Então, perceba agora aqui, ó, que eu tenho aqui, na verdade, ó, W1, W2, W3, que são as componentes do vetor W. Ou, se você preferir, você tem, na verdade, aqui, ó, o valor de x, y e z. Tá? Então, agora, ó, o que você vai fazer para mim agora aqui? Ó? Você vai calcular, na verdade, a norma do vetor W, que vai ser raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, aqui nós vamos obter, ó, menos 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada disso aqui tudo. Então, a norma do vetor W vai ficar raiz quadrada menos 5 ao quadrado, 25, mais 9, mais 9. Então, você tem aqui que a norma de W vai ser exatamente 25 somado com 9, nós vamos ter aqui um total de 34. Né? 34 somado com 9, nós vamos ter aqui o valor de 43. Então, aqui você descobriu qual que é o valor da norma ou módulo do vetor W, que é o vetor definido pelos pontos R, S. Tá?
Foi uma maneira, então, aqui de calcular a letra B. Perceba que eu descobri primeiro quem que é o vetor, para aí sim, em seguida, eu calcular, na verdade, o valor da sua norma, tá? Bom, existe aqui uma outra maneira de fazer, tá? Então, uma segunda maneira aqui de resolver esse exercício, e você vai ver que ele vai ter que dar, na verdade, a mesma resposta, é você trabalhar, na verdade, com a formulinha do vetor definido por 2 pontos, tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou resolver esse exercício de uma outra maneira, tá? E você vai ver que a resposta que nós vamos obter aqui vai ter que dar exatamente raiz de 43. Bom, eu apresentei para vocês aqui na aula, ó, que o módulo de W pode ser dado também por quem? A subtração das componentes correspondentes elevado ao quadrado. E aí você vai somar esses resultados e extrair a raiz quadrada, tá? Então, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui o ponto R, que é x, y, z, e tem o ponto S, que é x, y, z. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto 1, e vou chamar esse ponto aqui de ponto 2. Então, vou chegar agora aqui e fazer a continha, ó. x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. E vou chegar aqui, ó, extrair a raiz quadrada disso tudo. Então, aqui vai ficar, ó, norma de W, raiz x2 menos 2 menos x1, que é 3 ao quadrado, mais y2, 1 menos y1, que é menos 2, eleva ao quadrado, mais z2, 3 menos z1, 0, elevado ao quadrado. Vou extrair raiz quadrada disso aqui tudo. Então, a norma do vetor W vai ser igual aqui, ó, menos 2 com menos 3, menos 5 ao quadrado, mais menos com menos, mais 1 somado com 2, 3 ao quadrado, menos 3, 3 menos 0, 3, ó. Então, aqui vai ficar mais 3 ao quadrado, tá? Então, a norma agora aqui, ó, do vetor W, você vai resolver essa continha aqui todinha, ó, tá? Aqui dentro tem uma soma. Você tem que resolver cada uma dessas contas aqui, ó. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Mais 3 ao quadrado, 9. Mais 9. Tá? Então, somando essa continha toda aqui agora, norma do vetor W vai ser exatamente raiz quadrada de 43, que é o mesmo resultado que nós encontramos aqui quando eu utilizei o primeiro modo, tá? Esse aqui, na verdade, digamos, seria o nosso segundo modo, tá? Então, independente aqui do jeito que você faz, você vai chegar no mesmo resultado, ok? Observação. Seja o vetor V e alfa uma escalar. Então, o módulo de V é sempre um valor maior ou igual a zero, tá? Então, guarda isso aqui, ó. A norma do vetor V, tá? A norma do vetor V é sempre um número real, não negativo. Ele pode dar zero, como pode dar maior do que zero. Então, quando você calcular o módulo de um vetor, ele nunca vai te dar uma resposta negativa. Guarda isso aí, tá? A segunda observação. Para a norma, ou seja, para o módulo dar igual a zero, isso só vai dar igual a zero se o seu vetor for o vetor nulo, tá? Então, quando o vetor é nulo, a norma dele, ou o seu módulo, ou seja, o seu tamanho, é igual a zero, tá? E uma terceira propriedade importante, que nós até comentamos aí, ó, nas aulas anteriores, é quando você pega um vetor V e multiplica ele por um escalar, tá?
Então, quando você pega aqui ó, um determinado vetor v e multiplica ele por um escalar, eu comentei com você, ó, você pode obter um vetor maior, pode obter um vetor do mesmo tamanho, pode obter um vetor menor. Todos eles aqui, ó, nessas situações, eles têm a mesma direção, tá? E o mesmo sentido. Como também você pode obter vetores que vai ter a mesma direção, tá? Porém vão ter sentidos contrários. Então, quando você multiplica um vetor por um número, tá? Você vai manter a direção, porque eles são paralelos, tá? Só que eles podem ter o mesmo sentido ou não. E aí você vai variar também o tamanho desse vetor, tá? Então, o que essa propriedade fala para a gente aqui, ó? Que se você pegar o vetor v e multiplicar ele por um número e calcular o tamanho desse vetor, nada mais é do que você pegar o próprio vetor seu e multiplicar o tamanho dele pelo módulo do valor que você multiplicou, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Você tem um vetor v aqui, ó, que o tamanho dele é 10. Se você multiplicar ele por 2, na verdade, esse vetor seu aqui vai ter tamanho 20, tá? Agora, se você multiplicar ele por menos 2, o tamanho dele continua sendo 20. Por quê? Porque agora aqui, ó, você está calculando o módulo, tá? Então, o módulo de menos 2 é 2. Então, 2 vezes a norma de V, que eu estou supondo aqui que é 10, a continha aqui vai dar 20, tá? Então, na verdade, multiplicar um vetor por um número, o módulo ou a norma desse vetor fica multiplicado pelo módulo desse número que você multiplicou, tá? Vamos demonstrar aqui, na verdade, ó, essa propriedade 3. Bom, seja o vetor v, v1, v2, v3 e alfa um escalar. Como é que eu estou supondo que o meu vetor 3, que o meu vetor v, ele tem 3 componentes? Eu estou supondo, na verdade, então, ó, que eu estou trabalhando no espaço x, y e z, tá? Então, na verdade, ó, eu vou simplesmente aqui, ó, pegar o meu vetor v e multiplicar ele por alfa, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, ó? Módulo de alfa vezes v vai ser exatamente igual a quem? Módulo, eu vou pegar aqui o meu alfa e vou multiplicar aqui agora o meu vetor v por alfa. Mas quem que é o meu vetor v? Ele é definido pelas componentes v1, v2 e v3, tá? Agora eu sei que quando eu multiplico um vetor por um número, esse número ele vai multiplicar todas as minhas componentes. Então, agora que eu posso escrever o seguinte, ó, módulo de quem? Alfa V1, alfa V2 e alfa V3. Então, agora que essa aqui é a minha componente em x, em y, em z. Como agora que eu tenho 3 componentes, eu vou calcular agora o módulo desse vetor. E eu sei que, na verdade, o módulo nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, agora eu vou pegar cada uma dessas componentes aqui, ó, x, y e z, vou elevar cada uma delas ao quadrado e vou somar esse resultado, tá? Então, na verdade, ó, desenvolvendo agora aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse alfa aqui, ó, e vou levar ao quadrado, o v1 ao quadrado. Alfa ao quadrado, v2 ao quadrado. Alfa ao quadrado, v2 ao quadrado. Eu tenho aqui uma multiplicação, né? Então, a propriedade que eu estou usando aqui é o seguinte, ó. A vezes b elevado a n nada mais é do que a elevado a n vezes b elevado a n, tá? Então, na verdade, ó, vou chegar agora aqui nessa seguinte situação. Agora perceba que o meu alfa ao quadrado, ele virou fator comum. Se ele é fator comum, eu posso colocar ele em evidência, tá? Então, agora colocando em evidência, eu vou ter agora a seguinte situação, tá? Agora, quando você chega aqui nessa situação, ó, eu vou usar agora aqui a seguinte propriedade, ó. Raiz quadrada de A vezes B nada mais é do que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Então, na verdade, ó, eu vou separar agora essa raiz aqui em duas.
Quando eu separo ela em duas, esse alfa aqui ao quadrado, ele vai poder pular para o lado de fora, tá? Mas perceba o seguinte, esse alfa ao quadrado, quando ele pula para o lado de fora, você tem que lembrar que esse alfa aqui sempre vai ser um número positivo, tá? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, alfa ao quadrado, quando tira a raiz quadrada, vai dar alfa, só que é um alfa positivo. Então, para eu garantir que ele seja positivo, eu vou trabalhar agora aqui com o módulo. Então, alfa vezes v módulo é igual módulo de alfa vezes raiz quadrada de v1 quadrado mais v2 quadrado mais v3 quadrado, tá? Agora, perceba bem, isso aqui já é conhecido meu. Nada mais é do que quem? O módulo de v. Então, aqui eu tenho o módulo de v e aqui eu tenho o módulo de alfa, tá? Então, realmente aqui, ó, calcular o módulo de alfa vezes v nada mais é do que pegar o módulo de alfa e multiplicar pelo módulo de v. Muito importante aqui para a gente essa propriedade, tá? Vai aí nos ajudar na hora de resolver um determinado exercício. Vetor unitário. O vetor unitário é o vetor que possui módulo norma igual a 1. Eu já adiantei isso aqui nas nossas aulas passadas, tá? Então, toda vez que você calcular o módulo de um vetor e esse módulo der exatamente igual a 1, você vai poder falar para mim que esse determinado vetor seu, ele é chamado de vetor unitário, tá? Então, vetor unitário é o vetor que tem módulo norma igual a 1. Bom, normalizando o vetor. Normalizar vetor, meus amigos e amigas, nada mais é do que você pegar um determinado vetor e fazer com que ele seja um vetor unitário, tá? Então, você vai pegar, na verdade, aqui, ó, um determinado vetor, tá? E aí, quando você normalizar esse vetor, você vai ver, tá, que ele vai ter que ser um vetor unitário. Então, você está pegando o vetor de um determinado comprimento e fazendo que o comprimento dele seja exatamente igual a 1, para ele transformar no vetor unitário, tá? Então, agora a brincadeira que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Dado um vetor v, tá? Esse vetor v, ele não é unitário, por exemplo, ele está aqui de vermelho, tá? Um vetor não nulo. O vetor u igual ao vetor v dividido pela sua norma, ele é o vetor unitário na direção do vetor v, tá? Então, vamos tentar entender agora isso aqui, então, olha. Para você fazer um vetor v virar um vetor unitário, basta você pegar esse determinado vetor e dividir ele pela sua norma. Ou seja, você vai pegar as componentes do vetor v e vai dividir ele pela sua norma, tá? E aí você vai perceber que esse novo vetor seu vai ser um vetor unitário, tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha só. Ele acabou de falar para a gente, ó, que o vetor u, escrito da seguinte maneira, vetor v dividido pela norma de v, ele está falando para mim que esse vetor aqui é unitário. Então, o que quer dizer isso aqui, então? Ó? O vetor unitário é o vetor que a norma dele dá 1. Então, se eu calcular a norma do vetor u, essa norma vai ter que dar exatamente 1. Mas calcular a norma do vetor u nada mais é do que calcular a norma do vetor v dividido pela norma de v, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou simplesmente pegar agora aqui, ó, e vou escrever da seguinte maneira, ó. Norma de 1 dividido pela norma de v vezes o vetor v. Então, perceba, ó, que se eu multiplicar 1 vezes v, vai dar o vetor v, dividido pela norma de v. Agora, por que eu escrevi isso aqui dessa maneira aqui, ó? Nós acabamos de ver aqui, ó, na propriedade 3, que quando você pega aqui, ó, um determinado vetor e multiplica por 1
número, tá? Isso aqui é a mesma coisa que você pegar a norma do vetor e multiplicar pelo módulo desse número, tá? Vou repetir aqui, ó. Nós vimos na propriedade 3 que se eu pegar um vetor V e multiplicar por um número e calcular a norma desse resultado, nada mais é do que eu pegar o módulo desse número e multiplicar pelo módulo do vetor. Então, por que eu estou te alertando isso aqui, ó? Quando você olha para essa expressão aqui, ó, esse carinha que você está vendo aqui, ó, ele é um vetor. Já esse cara que você está vendo aqui, ó, ele é um número. Por que ele é um número? Em cima é 1 e embaixo é a norma do vetor. A norma de vetor é um número não negativo. Então, isso aqui que você está vendo, ó, eu posso escrever da seguinte maneira. Tal módulo de 1 sobre a norma de V, que multiplica a norma de V. Como eu sei que 1 sobre a norma de V é positivo, isso aqui então pode ser escrito como sendo 1 sobre a norma de V, vezes a norma de V. Corto agora esse com esse. Essa continha aqui dá exatamente igual a 1. Então, provei para você que realmente essa caixinha aqui, ó, em 2 asterisco, ela realmente me dá um vetor unitário. Que o tamanho desse vetor aqui vai ser exatamente igual a 1. Tá? Então, não esqueça disso. Para você obter um vetor unitário, basta você pegar esse vetor e dividir pelo valor da sua norma. Então, na verdade, você vai estar pegando todas as componentes do vetor e dividindo pelo valor da norma do vetor. É muito importante aí você saber, na verdade, normalizar um vetor. Tá? Bom, vamos fazer aqui agora, ó, alguns exemplos que tratam aí do assunto de normalização de vetores e cálculo de norma e módulo. Exemplo. Encontre vetores unitários ao vetor V igual a 1, 1 e 1. Bom, toma muito cuidado aqui, ó, que eu já vi muitas pessoas olhar para esse vetor aqui, ó, e já afirmar para mim que esse vetor aqui é unitário, tá? De maneira equivocada, é lógico. Por quê? Eu acredito que a pessoa aqui, ó, está associando que o valor de x e y e z é igual a 1, e aí pensa de maneira equivocada que esse vetor aqui é unitário. Ele não é unitário, tá? As componentes dele é igual a 1. Então, o que define, na verdade, o vetor ser unitário ou não é a norma dele, tá? Então, muito cuidado com isso aí, ó, tá? Então, na verdade, ó, eu quero obter vetores unitários ao vetor V, 1, 1 e 1. Então, aqui, ó, nós estamos no espaço. Então, por exemplo, aqui, ó, esse vetor V aqui, ó, eu estou supondo que ele está nessa posição aqui, ó. Eu quero achar vetores unitários, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é calcular a norma desse vetor. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, tá? Essa primeira componente aqui, ó, vai ser V1, V2, V3. Então, aqui vai ficar, ó, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, V3 ao quadrado. Então, calculando a norma do vetor V, vai ficar primeira componente 1 ao quadrado, segunda componente 1 ao quadrado, terceira componente 1 ao quadrado. E aí você vai perceber que esse vetor V agora aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, com mais 1, essa continha aqui vai dar 3. Que mostra para você aqui que realmente esse vetor V aqui, ó, ele não é unitário, porque a norma dele deu exatamente raiz de 3, tá? Aí eu mostrei para você aqui, ó, para você fazer esse vetor aqui virar unitário,
tá? Basta você pegar o próprio vetor e dividir ele pela norma do próprio vetor. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Quem que é o vetor agora unitário? O vetor é 1, 1 e 1, dividido pela norma dele, que vai valer raiz de 3, tá? Então aqui você vai obter o seguinte vetor, ó. 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. E aí você vai perceber que esse vetor agora aqui, ele foi normalizado, tá? Então vou chamar esse vetor aqui, ó, de vetor unitário 1, tá? Ele deixou aqui, ó, encontre vetores unitários, vetores, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho esse vetor aqui, ó, unitário. Quem que é esse vetor aqui, ó? É o meu primeiro vetor unitário, tá? Eu vou colocar nele aqui, ó, 2 asteriscos, ó. Então, esse vetorzinho que você está vendo aqui, ó, é o 2 asterisco. Como é que ele falou vetores, meus queridos? Eu vou simplesmente pegar esse próprio vetor que eu encontrei agora aqui, ó, e vou multiplicar ele por menos 1. Por que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou ter um outro vetor aqui, ó, unitário, só que agora ele vai ter o quê? O sentido oposto ao vetor V. Então agora aqui, ó, eu vou ter um outro vetor unitário que pode ser dado como menos 1 raiz de 3, menos 1 raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Então, na verdade, eu tenho aqui 2 vetores unitários, tá? Bom, não era obrigatório fazer, tá? Eu vou te mostrar agora aqui, ó, que esses vetores aqui realmente são unitários. Então, vou chegar agora aqui, ó, calcular a norma desses vetores. Para eu calcular a norma desses vetores, basta eu pegar cada uma das componentes e elevar ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, 1 raiz de 3 ao quadrado, 1 raiz de 3 ao quadrado e 1 raiz de 3 ao quadrado. E aí você vai somar os resultados. Então aqui você vai ter, ó, 1 ao quadrado, 1 raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1 raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1 raiz de 3 ao quadrado, 3. Então daqui você vai ter aqui, ó, soma de frações que tem o mesmo denominador. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 dividido por 3, 1 raiz quadrada de 1, 1. Então, esses vetores são unitários, tá? Bom, aqui dentro, ó, não importa se eu estou pegando um valor positivo ou um valor negativo. Por quê? Positivo ou negativo elevado ao quadrado, a continha fica sempre positivo. Por que eu estou falando isso aqui? Ó? Poderia ter colocado o vetor o 1, ou então poderia ter colocado o vetor aqui o 2, tá? Que na verdade é esse vetor aqui, ó, de 3 asterisco, tá? Então te mostrei que realmente esse vetor aqui, ele é um vetor unitário, tá? Exemplo. Dado o vetor V, determine o vetor paralelo a V tal que, letra A, tem o mesmo sentido de V e seja unitário. Então aqui na letra A, ó, tá? Eu estou querendo aqui, ó, descobrir um outro vetor, tá? Que ele tenha o mesmo sentido de V e seja unitário. Então, por exemplo, aqui, ó, se esse aqui, ó, é o meu vetor V, eu quero encontrar um outro vetor que ele vai ter que ter o mesmo sentido, tá? E seja unitário, tá? Então, para ele ter o mesmo sentido, automaticamente, tá?
ele tem que ter a mesma direção. Então, na verdade, para esse vetor de vermelho aqui ser unitário, eu vou, na verdade, normalizar o vetor V. Então, para eu normalizar o vetor V, o vetor U que eu quero achar vai ser o vetor V dividido pela sua norma. Então, agora eu vou pegar aqui o meu vetor V e calcular a norma dele. Como é que vai ficar aqui? Norma de V é igual raiz quadrada de V1 quadrado mais V2 quadrado mais V3 quadrado. Então, a norma de V vai ficar raiz quadrada. 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Norma de V, 4 ao quadrado, 16, mais 1, mais 1. Então, a norma de V vai dar exatamente raiz quadrada de 18. Tá? Se eu fatorar esse número aqui, vai ficar norma de V é igual... Quem que é o 18? 2 vezes 9. Então, a norma ou módulo de V, raiz quadrada de 9, 3 raiz de 2. Então, aqui descobri quanto que vale a norma de V. Raiz de 18, ou então 3 raiz de 2. Então, agora eu vou chegar agora aqui, e vou substituir esses valores em asterisco. Então, meu vetor U, que tem o mesmo sentido e seja unitário, é o meu vetor V, 4, menos 1 e 1, dividido pela norma de V, que você pode colocar aqui, raiz de 18, ou 3 raiz de 2. Então, o nosso vetor U vai ser igual a 4 dividido por 3 raiz de 2, menos 1 dividido por 3 raiz de 2, e 1 dividido por 3 raiz de 2. Letra B. Tem o mesmo sentido de V e módulo igual a 3. Tá? Então, perceba bem agora que, olha, na letra B, tá? Eu tenho aqui, o vetor V meu, tá? E eu descobri que a norma desse vetor é exatamente raiz de 18, ou então 3 raiz de 2, que é a mesma coisa, tá? Então, agora, eu quero descobrir, tá? Um determinado vetor que ele tem que ter o mesmo sentido de V, porém o módulo dele é exatamente igual a 3. Tá? Então, para eu fazer aqui que esse módulo aqui seja exatamente igual a 3, eu vou trabalhar com vetor unitário. Então, a brincadeira minha aqui vai ser o seguinte. Existe um vetor V, tá? Que eu já sei o tamanho dele. Eu vou chegar agora aqui, descobrir um vetor unitário, tá? O vetor unitário, ele tem tamanho exatamente 1. Então, se eu pegar esse vetor unitário aqui, que tem tamanho 1, e multiplicar esse vetor por 3, eu vou ter um outro vetor, tá? Que o tamanho dele, na verdade, vai ser exatamente 3. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Tenha o mesmo sentido de V e módulo igual a 3. Então, na verdade, existe um vetor W, tá? Que ele nada mais é do que o vetor unitário multiplicado por 3. Mas perceba que eu estou trabalhando aqui com o meu vetor V. Então, a brincadeira aqui vai ser a seguinte. Eu vou simplesmente
pegar o meu vetor V, normalizar o vetor V. Então, quem que é o vetor V normalizado? Nada mais é do que V dividido pela norma de V. E vou pegar esse conjunto agora, desculpa, esse vetor, e vou multiplicar ele por 3. Então, perceba que esse vetor aqui, ó, ele é um vetor unitário, tá? Então, através da letra A, eu posso escrever o seguinte, ó. Vetor W é igual a 3, que multiplica o vetor V dividido pela sua norma. Mas lá na letra A, ó, nós já resolvemos esse exercício aqui, ó. Então, quem que vai ser o vetor W? 3 que multiplica, tá? Vou pegar agora aqui, ó, esse balãozinho que eu vou chamar de asterisco. Quem que é ele? É a resposta da letra A, que na verdade é quem? 4 dividido por 3 raiz de 2, tá? Então aqui vai ficar, ó, 4 por 3 raiz de 2. Depois, menos 1, 3 raiz de 2. E para finalizar, 1 sobre 3 raiz de 2. Agora, ó, eu vou simplesmente pegar esse número e multiplicar as minhas componentes. Quando eu multiplicar 3 vezes 4 sobre 3 raiz de 2, esse 3 de baixo aqui vai cortar com 3 lá de cima, tá? Então aqui vai ficar, ó, 4 raiz de 2. 3 vezes menos 1, 3 raiz de 2, esse 3 aqui corta com 3 aqui da frente. Então vai ficar menos 1 raiz de 2. E 3 vezes 1 sobre 3 raiz de 2, o 3 corta com 3. Então aqui vai ficar 1 raiz de 2. Então esse vetor aqui que você encontrou, ele é um vetor que ele tem o mesmo sentido de V, porém módulo igual a 3, tá? Eu vou calcular agora aqui, ó, não precisava, tá? Eu vou calcular o módulo desse vetor e você vai ver que esse módulo vai ter que dar exatamente 3. Então, para eu calcular esse módulo, eu vou calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Então, aqui vai ficar, ó, 4 raiz de 2 ao quadrado, mais menos 1 raiz de 2 ao quadrado, mais 1 raiz de 2 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui agora, ó, nós vamos obter raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Mais menos 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, o módulo do vetor W vai ser raiz quadrada. Mesmo denominador aqui, ó, comum, que é 2. 16 com 1, 17 com 2, 18. 18 dividido por 2, 9. E raiz quadrada de 9 vai dar exatamente 3. Então, na verdade, você encontrou um vetor que tem módulo igual a 3, e esse vetor tem o mesmo sentido do vetor V, tá? Então, na verdade, esse vetor aqui que eu encontrei, ele é um vetor que tem o mesmo sentido de V e possui módulo igual a 3. Letra C. Tenha sentido contrário ao de V e 2 vezes o módulo de V, tá? Então, vamos lá agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu vetor V. O tamanho desse vetor aqui, V, eu já descobri que é raiz de 18, ou então 3 raiz de 2.
eu estou atrás agora aqui, ó, de um novo vetor, tá? Que agora ele tem que ter o quê? Sentido contrário, tá? Então já garanti que o sentido é o contrário. Só que agora o tamanho dele tem que ser o quê? 2 vezes o módulo de V. Então, na verdade, ó, o tamanho aqui desse vetor aqui, o que eu vou chamar, por exemplo, de vetor T, ele tem que ser 2 raiz de 18, ou então 6 raiz de 2. É o que eu quero fazer, tá? E aí, ó, o que você tem que lembrar aqui, ó? Quando você pega um determinado vetor e multiplica ele por um número, quando você calcula a norma desse novo vetor, nada mais é do que a norma antiga multiplicada por esse valor, que na verdade aqui vai ser o meu alfa. Então perceba que agora, ó, que eu quero ter agora um novo vetor que ele seja o dobro do outro vetor. Bom, então perceba, ó, que o meu vetor, na verdade, que eu estou procurando o meu vetor T, para ele ter o dobro do tamanho do vetor V, basta simplesmente eu pegar o meu vetor V e multiplicar ele por 2. Eu vou garantir que o módulo dele seja 2 vezes o módulo de V, tá? Só que, uma vez que ele tenha sentido contrário ao de V, eu vou simplesmente chegar agora aqui e multiplicar, na verdade, por menos. Então, primeiro, ó, eu multiplico por menos, para ter sentido contrário. Depois, para que eu garanta que ele tenha o dobro do tamanho, eu vou pegar o meu vetor V e multiplicar as componentes dele por 2, tá? Então, na verdade, ó, o meu novo vetor T, tá? Que é o que eu quero descobrir, ele vai ser da forma menos 2, que multiplica o vetor V. Então, daqui o meu vetor T vai ser menos 2, meu vetor V, 4, menos 1 e 1. Então, agora aqui procedendo com a multiplicação, eu vou ter aqui, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes menos 1, 2. E menos 2 vezes 1, menos 2. Então, esse vetor T meu aqui, ó, ele é um vetor que tem sentido contrário ao vetor V, e o tamanho dele é o dobro do vetor V. Tá? Não precisava, mas eu vou calcular agora aqui, ó, a norma do vetor T, para te mostrar que esse tamanho aqui vai ser o dobro do tamanho do vetor V. Então, aqui vai ficar, ó, raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, aqui vai ficar menos 8 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então, a norma de T vai ser exatamente raiz quadrada 64 mais 4 mais 4. Norma de T vai ser exatamente raiz quadrada de 72. Tá? Raiz quadrada de 72, se nós aqui procedermos com a nossa fatoração, você vai perceber que o 72 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 36 e pode ser escrito como sendo 4 vezes 18, que é o que me interessa. 4 vezes 18. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 18, como não tem um número exato, eu vou deixar aqui 2 raiz quadrada de 18. Se você comparar, o vetor V tem tamanho raiz de 18,
o vetor t, 2 raiz de 18. Se você fatorar, na verdade, o 72 em fatores primos e extrair, em vez aqui de 2 raiz de 18, você iria encontrar aqui também 6 raiz de 2, que nada mais é do que o dobro de 3 raiz de 2, tá? Que mostra para a gente aí que realmente esse novo vetor, ele tem aí o sentido contrário. Por que sentido contrário? Perceba que as componentes do vetor t, aonde em V é positivo, no T é negativo, tá? Então já garante que tem sentido contrário. E aí você vê aqui que realmente o módulo dele é o dobro do vetor V. Bom, espero que você tenha acompanhado a resolução dos exercícios. É muito importante que você pratique. Desejo aí vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.